Cercados de poder e respeito, por onde passavam deixavam todos com medo e admiração, levando a grande potência militar da época, o Império Romano, a conquistas marcantes. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje vamos conhecer os 10 maiores generais por trás de Roma. Tá curioso para descobrir mais? Então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. Capitão africano. Roma, na Itália, passou por diferentes formas de governos ao longo da história, e a disciplina militar era encarada de forma severa. A monarquia esteve presente entre 753 e 509 a.C., enquanto que a república foi atuante de 509 a 27 a.C. Já o império entrou em cena no ano de 27 a.C. e terminou em 476 d.C. Grandes generais romanos viveram tanto na república quanto no império. Começando em ordem cronológica, vamos falar de Públio Cornélio Cipião Africano, que viveu de 235 a 183 a.C. Ele já comandava exércitos aos 25 anos de idade e é conhecido por travar uma guerra contra Aníbal, o líder dos cartagineses. Um conflito entre os dois aconteceu em Cartagena, na Espanha, no ano de 209 a.C., o que resultou na captura do quartel-general inimigo. Em 202 a.C., Cipião derrotou de vez o próprio Aníbal, na chamada Batalha de Zama. Mais tarde, essa vitória culminou em um tratado de paz com Roma, encerrando a Guerra Púnica, que durou 17 anos. O túmulo de Cipião está localizado em um mausoléu que lhe pertencia em Roma, apesar de, curiosamente, seu corpo não ter sido enterrado no local. A história indica que ele deixou a cidade no fim da vida e morreu em Liternum, uma cidade da antiga Campânia, no sul da Itália Central. O mausoléu foi descoberto em 1780 por proprietários de um vinhedo. A reforma do luxuoso local custou 1,3 milhões de euros. Caio Mário. O general e cônsul Caio Mário habitou a Terra entre 157 e 86 a.C. Ele foi uma personalidade influente na transformação da civilização romana de república para império. Suas leis instituíram que os soldados passariam a carregar os próprios equipamentos e que os romanos sem terra teriam permissão para atuar no exército. Ele também ocupou o cargo de cônsul 7 vezes desde 107 a.C., embora sua eleição tenha se tornado cada vez mais relacionada à concessão de poderes de emergência para combater invasores do que à aplicação da Constituição. Ele foi eleito cônsul pela 7ª vez em 87 a.C. e desenvolveu uma intensa perseguição aos partidários de Sula, que só cessou com sua morte no confronto contra o inimigo em 86 a.C. Mário também se destacou como inteligente general, especialmente em ações realizadas na África e contra tribos alemãs. Lúcio Cornélio Sula. Sula foi um general, cônsul da República e ditador de Roma, que viveu entre 138 e 78 a.C. Como subordinado de Mário, Sula ganhou grande destaque ao liderar guerras e isso logo o incomodou. Sula estava sendo nomeado para o cargo de cônsul após seus esforços como general durante a Guerra Social, entre 91 e 88 a.C. Apesar de vários de seus comandantes se recusarem a acompanhá-lo depois da ameaça de Mário, ele conseguiu forçar Mário a sair da cidade, embora ele mais tarde voltasse e assumisse o poder de cônsul enquanto Sula estava montando uma campanha na Ásia. Logo depois, Mário morreu, o que resultou em mais oportunidades para Sula. Foi nomeado ditador e ganhou poder quase ilimitado. Sula foi peça essencial na vitória da Guerra Jugurtina. Jugurta, chefe dos Númidas, havia desafiado o decreto romano ao dividir a Numídia entre sua família real. Roma retaliou, derrotando o líder e levando-o ao exílio na Mauritânia. Sula fez um acordo com Bocos, rei da Mauritânia, que entregou Jugurta aos romanos, trazendo um fim sem derramamento de sangue à guerra. A história indica que sua morte foi causada por uma enfermidade. Cneo Pompeu Magno. Magno, ou Pompeu o Grande,
Nasceu em 106 a.C. Ganhou fama ao ajudar Sula a libertar Roma dos Marianos em 83 a.C. Ajudando a derrotá-los, ele ganhou o apelido de açougueiro adolescente. Quando os piratas mais tarde começaram a ameaçar o suprimento de milho de Roma em 67 a.C., Pompeu recebeu o comando de 120 mil soldados e 500 navios, dividindo o Mediterrâneo em 12 zonas e resolvendo o problema em 3 meses. Pompeu foi um líder político e militar da República Romana, uma das principais personalidades das últimas décadas da República e o general mais famoso de Roma durante seu fechamento. Ele se casou com a filha de César, Júlia. No entanto, quando Júlia morreu em 54 a.C., Pompeu e César travaram uma guerra. César venceu e Pompeu fugiu para o Egito, onde foi morto em sua chegada na véspera de seu aniversário, em 48 a.C. Antes disso, Pompeu, Júlio César e Crasso formaram o Triunvirato. Caio Júlio César. Quem nunca ouviu falar de Júlio César, o grande par de Cleópatra? Ele viveu entre 100 e 44 a.C. e foi um grande ditador da República Romana, apesar de alguns historiadores da antiguidade o classificarem como o primeiro imperador de Roma. Ao se unir a Crasso e a Pompeu, formando o primeiro triunvirato romano, construiu uma aliança que gerou incômodos políticos, especialmente por parte do Senado. É provavelmente o mais famoso de todos os romanos. Como ditador, revisou o calendário, iniciou a construção de uma basílica e emitiu uma nova moeda. Como político, Júlio César adquiriu uma grande conquista na Gália, que estendeu o território de Roma ao Canal da Mancha e ao Reno. Atualmente, a região da Gália é onde se encontram a França, Suíça, Bélgica e parte da Alemanha. Suas conquistas concederam a ele um altíssimo poder militar, que ameaçava tirar os olhos populares de Pompeu, que o acusou de insubordinação e traição, ordenando que dissolvesse seu exército e voltasse a Roma. Júlio César se recusou e, em 49 a.C., liderou seu exército na Guerra Civil, na qual triunfaram. A relação amorosa de Júlio César e Cleópatra, faraó do Egito, é mundialmente conhecida. Ele foi assassinado em 44 a.C. por senadores, sob a liderança de Marco Júnior Bruto, sua morte precipitando o fim da República Romana. Marco Antônio. O cônsul da República Romana, Marco Antônio, viveu de 83 a 30 a.C. e é considerado o maior general romano. Entre 54 e 50 a.C., ele serviu Júlio César, tornando-se um de seus oficiais mais confiáveis. Após seu assassinato, Antônio se tornou líder de Roma, com o filho adotivo de Júlio César, chamado Otaviano, como seu principal rival. O segundo triunvirato foi formado por Antônio, Otaviano e Lépido, com Antônio tomando posse da metade oriental do Império Romano e Otaviano a maior parte do oeste. Mas haviam tensões entre Antônio e Otaviano. Otávia, esposa de Antônio, era irmã de Otaviano. Apaixonado por Cleópatra depois da morte de Júlio César, Antônio a devolveu para o irmão a fim de se casar com a amante rainha do Egito, local onde havia iniciado sua carreira como oficial. Com isso, ele perdeu sua aliança com Roma. Seu casamento resultou no nascimento de 3 filhos, Alexandre e Cleópatra, que eram gêmeos, e Ptolomeu Filadelfo. Quando a guerra eclodiu entre os 2 homens, Antônio foi derrotado e, acreditando nos boatos de que Cleópatra fora assassinada, cometeu suicídio. Cleópatra havia sido capturada por Otaviano, que pretendia exibi-la acorrentada em um desfile que faria em Roma. Ela, que não aceitaria ser humilhada, também recorreu ao suicídio. Marco Vipsânio Agripa. Agripa foi general da frota de navios do Império Romano e cônsul do Império, vivendo entre 63 e 12 a.C. Ele liderou a construção do porto de Portus Júlios, que uniu o Lago Lucrino e o Lago Averno para que os navios de Roma pudessem ser defendidos de ataques. Agripa e Otaviano lutaram juntos em muitas batalhas terrestres e marítimas em todo o Império, incluindo Gália, Germânia e provavelmente África.
onde Agripa pode muito bem ter lutado contra seu irmão em uma das guerras civis, embora isso nunca tenha sido comprovado. Agripa era considerado o principal conselheiro militar de Otaviano. Agripa formou aliança com o imperador Augusto, a fim de melhorias em ruas e edifícios. Ele foi responsável por coordenar reparos nas obras de água de Roma. Germânico Júlio César. César foi um dos generais mais reconhecidos de Roma. Nascido em 15 a.C., foi nomeado comandante das forças na Germânia em 14 d.C., seu pai Druso tendo ocupado funções semelhantes. Este general e cônsul do Império era considerado um verdadeiro herói romano e era adorado pela plebe. Na Síria, Germânico enfrentou o governador do local, o Cneu Calpurnio Pisão, e, em meio a essa crise, adoeceu e faleceu. Sua morte em 19 d.C. causou grande comoção. Pisão foi acusado de tê-lo envenenado e levado a Roma para julgamento. Foi encontrado morto em sua cela, após um aparente suicídio. Cneu Júlio Agrícola. General do Império e governador da Grã-Bretanha, conquistou o local depois de travar batalhas por todo o país. Lá na Grã-Bretanha, construiu mais de 60 fortes. Nascido em 40 d.C., ele foi enviado até lá como comandante e tornou-se governador. Ele incentivou as comunidades a construir cidades no modelo romano na Escócia, por meio de seu poderio militar, educando os filhos da nobreza nativa à maneira romana. Ele também instruiu o prefeito da frota no norte da Grã-Bretanha a navegar pela costa norte, confirmando pela primeira vez a Grã-Bretanha. Agrícola foi chamado de volta da Grã-Bretanha em 85 d.C. O boato era de que o imperador Domiciano invejava seus sucessos. Ele se retirou da vida pública e faleceu em 93 d.C. Nero Cláudio Druso. Este general do Império era conhecido como Cláudio. Não confunda com o imperador Nero, acusado de incendiar Roma. Cláudio nasceu em 38 a.C. e realizou campanhas bem-sucedidas na Alemanha. Sob seu comando, o exército derrotou diversas tribos, como Marcomanni e Cherusci. Ele foi o primeiro general romano a montar campanhas a leste do Reno, empurrando suas tropas até os rios Weser e Elba. Ele recusou a assumir o cargo de cônsul e cavalgou mais uma vez para a Alemanha, onde faleceu em 9 a.C., um mês depois de cair de seu cavalo. Ele tinha apenas 29 anos. Você já tinha ouvido falar de alguns desses generais? Qual deles você considera o maior? Deixe nos comentários. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!